A literatura conseguia me levar a jornadas cada vez mais profundas dentro de mim mesmo. Assim, ficava mais sozinho, mais pensativo. Minhas dúvidas existenciais aumentavam. A busca por um sentido se tornava, ao mesmo tempo, mais intensa e mais amena. O livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje é 14 Domingos, de autoria de Adriano Lopes. Foi um presente que o autor me enviou e se trata de uma autoficção. Para quem não sabe, autoficção é um gênero literário que contém passagens da vida do autor e características físicas e psicológicas, só que contadas num contexto claramente ficcional. Inclusive, a autoficção está sendo uma tendência, pelas minhas pesquisas, na literatura contemporânea. E do que se trata esse livro exatamente, né? Antes de mais nada, friso aqui, ele foi publicado pela Lura Editorial. E esse aqui não foi o primeiro livro de Adriano Lopes, ele também publicou um livro infantil e um outro romance pela Amazon. Então, se você quiser saber mais sobre ele, sobre as obras dele, eu vou deixar o link do Instagram dele na descrição do vídeo. Ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo também, então se inscrevam no canal dele, porque ele também faz reflexões literárias bem pertinentes e eu indico muito. Mas agora, vamos falar da obra, certo? Esse livro, ele é um pouco diferente, né, das literaturas de entretenimento. Por quê? Porque ele parte de uma filosofia, de uma crise existencial também, que eu achei muito parecida com as abordagens de Clarice Lispector. Inclusive, eu tenho uma resenha desse livro no meu Instagram, em que eu falo isso, em que me lembrou um pouco a crise existencialista de A Paixão Segundo GH, o meu livro brasileiro favorito, né, que é de Clarice Lispector. E ele parte por esse viés também. Então esse livro contém bastante referências, muito daquela questão da crise existencial, do existir e reflexões sobre a morte, o fim e se há ou não uma continuação após a morte. Isso é uma coisa que fica muito impregnada nas páginas, pelo menos no início, que se trata de um questionamento do protagonista, que tem o mesmo nome do autor, que é Adriano. E vamos falar um pouco desse protagonista Adriano, que, ao meu ver, é muito interessante. Pode ser uma fonte de estudo muito pertinente. Adriano, ele é um jovem que faz medicina em Curitiba. Ele nasceu em Goiás e começou a fazer medicina na cidade de Curitiba, lá no Paraná, e ele conta como é que foi a experiência dele na faculdade. E junto a isso, conforme ele vai contando as experiências que ele teve no curso, as referências literárias o acompanham, porque mesmo ele tendo essa vocação para a medicina, mesmo tendo o desejo de ser médico, ele sempre gostou de ler muito e ele sempre teve um amor muito inelutável pela literatura. Então, durante toda a jornada do romance, ele cita muitas referências. E isso eu acho muito importante, eu acho isso uma coisa muito rica do autor. Eu mesma marquei com meu marca-texto várias obras que eu não conhecia e que eu pretendo buscar, pretendo ler. Filmes também, referências cinematográficas também acompanham a sua jornada. E o livro, assim, é uma torrente de filosofias e questionamentos sobre a existência. Me chamou a atenção que, assim, logo no início do romance, o protagonista revela um medo patológico da morte. Ele reflete sobre a inexistência, então ele provoca um sentido, pelo menos pra mim, né? Provocou um sentido paradoxo, né? Meio estranho, em uma possível ardência na inexistência. Mas como é possível você sentir ardência ou sentir dor na inexistência se você de fato não existe? Então ele vai questionando muito essa percepção. Daqui a milhões de anos ele não estará no planeta, e o que ele será, né? Será que ele estará em um outro mundo, um outro plano? Será que ele simplesmente não vai existir, não vai ter rastro dele aqui? E isso o atormenta muito durante as páginas. Então nisso o protagonista, ele afunda num estudo, numa leitura de todas as religiões. Então ele vai estudando todas as religiões, né, o que cada uma fala, os dogmas de cada uma, para entender melhor essa questão. Inclusive, nas páginas do livro, ele fala que prefere uma vida em agonia do que a inexistência.
confuso, não é mesmo? E acaba que ele, primeiramente, ele fica se questionando sobre isso, né? Procurando como fuga vários autores, e depois ele vai procurando outras formas de fuga desses tormentos e dessas filosofias que permeiam a sua cabeça, os seus pensamentos durante o curso de medicina. E aí ele cita muitas coisas interessantes sobre matérias que ele gosta, outras matérias que ele não gosta tanto, a agonia que ele tinha com alguns professores, e relata também muito essa questão do sistema de saúde pública do Brasil junto com isso, né? E tudo isso é muito interessante. Eu achei uma obra riquíssima. É aquela obra que consegue deixar você em transe e refletindo muito sobre várias questões da vida, várias questões da jornada, e não só do protagonista, mas da sua própria jornada. E daí o livro fica naquele limiar, fica naquela linha do que pode ser real e o que não é realidade. E quando ele faz essas inquisições sobre o existir, a gente não fica com questionamentos apenas sobre a obra dele, apenas sobre o protagonista, mas como a gente também entra numa série de indagações sobre a nossa própria vida mesmo, sobre a nossa própria trajetória, né? E ele faz mesmo essa brincadeira do que pode ser real e o que não é real, o que a nossa mente constrói com base nas nossas percepções, com base no que a gente vê no cotidiano, o que o nosso inconsciente guarda, o que o nosso inconsciente registra, por que a nossa mente às vezes apresenta um estado alucinógeno, né? Inclusive esse livro aqui ele fala que ele tem uma abordagem meio psicodélica, e quando eu li isso, primeiramente eu pensei nas músicas psicodélicas, automaticamente pensei em The Doors, é uma das minhas bandas favoritas, é uma banda totalmente psicodélica, uma mistura de alucinação com ficção, com o que é real, uma dúvida entre o que é a existência, o que não é a existência, o que a gente tá vendo, o que a gente não vê, o que a gente enxerga apenas no sonho. Então não deixa de ser um entremeio de todos esses conjuntos, de todas essas categorias. Eu, particularmente, eu adoro esse tipo de literatura, assim como eu adoro também filmes que trazem essa abordagem, e eu também gosto de músicas que seguem essa mesma linha. Então eu achei a escrita do Adriano muito rica, o vocabulário dele é excelente, é maravilhoso, a gente aprende umas palavras assim sensacionais, a narrativa se flui de uma forma muito concisa, e eu diria assim, 14 Domingos, assim como A Paixão do Segundo GH, 14 Domingos não é aquele livro que você lê pra você dar aquela relaxada. É um livro que você tem que estar atento, porque você precisa se atentar aos mínimos detalhes, porque é um livro que precisa ser sentido, é um livro que você precisa se aprofundar em cada passagem para entender a mente de Adriano, no caso o protagonista. E depois, ainda mais depois que ele vai revelando esse medo da morte e todos esses fatores, ele também busca outras formas de fuga. Ele busca fugas nas festas, em alguns estudos da universidade, em encontros, em amores que naquela época não vingavam, e reflexões sobre o sentir, sobre o desejo, sobre quem é de fato o ser humano, por que estamos aqui. Aí ele questiona também por que medicina, né? Por que fazer medicina? Então ele entra numa jornada assim de tentar entender também quem ele é de fato, por que ele tá em busca daquelas coisas. E ele vai para vários tipos de subterfúgios para se desvencilhar das perturbações naturais da mente humana, né? Que eu acho que não é só do protagonista, mas eu acho que todo mundo tem um pouco daquilo, do por que eu vim a este plano terreno, por que eu tô aqui, qual é a minha missão aqui, né? E o livro, ele até traz abordagens de outros filósofos, de outros autores, de cineastas que estão pensando que estão seguindo esse mesmo raciocínio, que estão nas mesmas perguntas, e entre outros fatores, né? É um livro que eu recomendo muito, é um livro que, além de fazer você refletir em muitas questões da vida, ele te ensina
muito. Ele traz também muita cultura, um livro rico em cultura. Tem muitas referências maravilhosas no livro e eu procurei algumas, me interessei. Alguns livros que ele citou aqui eu pretendo comprar. Então eu recomendo bastante esse livro. Eu dou realmente meus parabéns ao Adriano, porque eu acho que foi uma escrita impecável e sensacional. E eu acho que ainda vai muito longe. Indico mesmo. Vou deixar o link da compra aqui no vídeo se vocês quiserem. Ao mesmo tempo que é um livro que traz muitas doutrinas e filosofias, questionamentos de doutrinas principalmente, né? E também outra coisa, preciso frisar que eu achei legal é como ele detalha algumas matérias do curso de medicina, porque assim, eu não fiz medicina, então eu não tinha a menor ideia de como funcionava um curso de medicina, de como é que eram as matérias, e eu achei interessante ler, né, entender como é que funcionavam as aulas. Nas aulas práticas vem bastante essa bagagem emocional e questionadora. As aulas práticas são muito instigantes. Eu adorei ler a descrição das aulas práticas, que eu não vou contar aqui como é que eram as aulas, nem o que ele concluiu sobre essas aulas, porque é um dos grandes mistérios que permeia o livro, e eu quero que vocês procurem o Adriano, conversem com ele, porque pra mim eu acho que vale muito a pena. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa resenha. Você se interessaria por esse tipo de livro ou não? Você já leu outros livros com essa abordagem? Indiquem leituras aqui também. Deixem nos comentários também se vocês quiserem sugestões de vídeos. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal para me dar aquela ajuda. Ative os sininhos de notificação para sempre receber notificação de quando eu lanço um vídeo novo. E deixe o seu like, porque isso me ajuda demais, você não tem ideia. Mantenha a sua leitura em dia e tenha um excelente dia também.